Minha declaração de conflito de interesse, declaro que não tenho nenhum conflito ético de qualquer natureza nessa apresentação. O que é esse linfoma de Hodgkin? Tá? Então, o linfoma de Hodgkin, ele surge, então, quando um linfócito de uma célula anormal, né, de uma célula normal para uma célula maligna, é capaz de crescer descontroladamente e de se disseminar. Tá? É mais comum aí na idade adulto jovem, variável aí de 15 a 40 anos, atingindo uma maior frequência de 25 a 30 anos. A gente tem um histórico de sucesso, então, de tratamento da cura da doença localizada, tá? Com radioterapia, já na década de 30, cura de estadios mais avançados, com a utilização de quimioterapia combinada associada à radioterapia, nos meados da década de 60, e melhorias contínuas dos protocolos. Então, a gente vem lá do início, onde a gente tratava com quimio que eram mais agressivas, davam mais aparecimento de neoplasia secundária, maiores casos de azoospermia, que era que vinha do MOP, você evoluindo para protocolos que davam melhores resultados, que vinham a BVD, e hoje, daqueles pacientes que já têm uma condição de um linfoma mais agressivo, que a gente utiliza BACOP escalonado. Tá? No entanto, ainda atualmente, cerca de 2% desses doentes, eles são refratários à terapêutica convencional, que é aqueles protocolos que a gente trabalha, com apenas 50% tornando-se sobreviventes a longo prazo. Outros 13% apresentam ainda recaída, com apenas 60% estando vivo em 10 anos. Tá? Então, é o que fazer quando foge do ABVD? O que a gente pode fazer nessa vida? O que a gente tem de novidade? Né? Aqui mostra uma incidência de aumento, tá, da incidência da doença, de 0,1 para 3 casos a cada 100 mil pessoas. E nós temos um buraco aqui de novas, fora transplante, de novas tecnologias do tratamento, de 1977 até 2011. Né? Que novidade que tem aí? Nada. A novidade que a gente vai ter é, em 2011, já em o nosso anticorpo monoclonal conjugado, que é o brentuximab. Mas o que nós fizemos nesse período foi muito importante. Então, hoje, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita droga nova, mas por que se chega nesses casos? Porque existe a necessidade de você identificar melhor o seu paciente, classificar melhor o seu paciente e entender como que funciona a biologia desse tumor, como que ele se comporta. Né, para diferenciar dentro desses grupos. Será que eu classifico todos os tumores hoje de forma correta? Será que são todos iguais? A gente vê na prática que não são iguais. Pacientes hoje que são, quando você vai lá e você identifica 2 perfis que você teoricamente acha que é igual, você tem variação dentro do tratamento, variação de resposta. Será que é a mesma doença? Não sei. A gente está evoluindo cada vez mais para isso, e para isso a gente precisa estudar essa biologia do tumor e entender como ele se comporta, né? Aonde que está, qual é a presença dessas mutações, quais são as acelerações, que vias que estão sendo aí hiperativadas, que vias que estão sendo controladas, como que a gente vai manejar isso daí? Nesse intuito, surge a primeira droga, aí, que é o brentuximab vedotin, e a gente vai ver o porquê. Tá? Então, dentro da biologia do linfoma de Hodgkin, nós temos algumas características que são muito importantes da doença. Quais são essas características? Tá? O microambiente ele acaba protegendo essa doença. O estroma protege essa célula. Tá? Então, ele acaba fazendo isso, estimulando a proliferação dessas células, que aí, no caso do Hodgkin clássico, é as nossas células de Redstenberg, e torna esse meio ineficiente em destruir essas células malignas. Ele faz um meio imunossuprimido, onde você não consegue combater com o seu próprio organismo essas células que estão sendo formadas de forma aberrante. Tá? Como que isso acontece? Tá? Vou dar um exemplo para vocês, que é dessa forma. Tá? O estroma acaba produzindo quimiocinas, tá? Por exemplo, quimiocina TARC, ela promove a atração de células T. Essas células T acabam estimulando receptores da superfície da célula maligna, CD40 e CD30, tá? Levando à contínua ativação de fatores de transcrição. Então, a gente descobre um mecanismo de como ela utiliza para se proliferar, e a gente pode utilizar isso, agora, nesse momento, conhecendo o tumor, contra ela. Tá? Evasão do sistema imune é um outro sistema que eles utilizam bastante, que é produção de citocinas imunossupressoras, você deixar esse meio imunossupressor para que não seja reconhecido pelo sistema imunológico e destrua essa célula. Né? Perda de expressão de complexo de histocompatibilidade, HLA, você não consegue ter reconhecimento de novo de células do seu sistema para fazer a sua destruição, e a expressão dos programas de DEF, que são os inibidores de checkpoint. Os anticorpos conjugados, que faz parte do grupo do brentuximab, então, é uma tecnologia que a gente utiliza onde você conhece o receptor,
mas aquele receptor específico, você não vai utilizar ele para uma citotoxicidade direta, né? Você não vai utilizar aquele receptor para que você desenvolva uma resposta. Eu utilizo ele como uma âncora para carregar uma toxina para dentro dessa célula. Então, é uma nova terapia, né, composta por um anticorpo específico ligado a um composto com atividade citotóxica. Tá? Você tem aí uma ligação covalente, onde você vai trabalhar com uma droga que ela é muito tóxica, muito boa, mas eu não consigo veicular ela sozinha. Porque, se eu veicular ela sozinha, eu acabo matando o paciente. Então, eu preciso direcionar ela para o meu alvo. Eu acabo linkando ao meu anticorpo de interesse. O objetivo da gente usar esse tipo de tecnologia é que, às vezes, o acúmulo de anticorpos monoclonais na superfície da célula podem não ser suficientes para levar à morte celular. A gente sabe que existe, independentemente de você ligar anticorpo na superfície ou não, às vezes você tem vias que estão hiperativadas, que você, fazendo o bloqueio de receptor de superfície, não muda em nada a relação da célula. Você precisa fazer um bloqueio dessas vias de sinalizações internas, ou utilizar esse mecanismo para carrear uma toxina para dentro dessa célula neoplásica. Tá? Aumentar a especificidade com redução de toxicidade. Então, se eu tenho uma toxina que ela é muito tóxica, eu não consigo veicular ela de forma nenhuma sozinha, eu associo ela com uma outra substância, aqui no nosso caso um anticorpo, e carrego ela direto para a minha célula de interesse. Tá? Menos resposta sistêmica, obviamente, a gente aumenta e redução de reação adversa. Aumentar a atividade terapêutica dessa medicação de interesse. Né? Permitir que moléculas conjugadas sejam entregues diretamente a seu sítio de ação. Tá? Aumentar meia-vida plasmática de algumas drogas, como, por exemplo, citocinas. Você também pode usar esse tipo de tecnologia. Tá? A gente pode usar essa tecnologia de anticorpo monoclonal conjugado para carrear outras coisas. A gente pode utilizar para carrear radioisótopo, que existe medicações nesse sentido. Tá? Mas, aqui no nosso caso, a gente vai discutir bastante carreando toxina. Tá? O brentuximab, como vocês viram, foi aquele primeiro que, a partir daquele gap de período onde você não tem muitas tecnologias, ele apareceu apresentando bons resultados nesse tipo de doença. Tá? O nosso brentuximab, ele é um anticorpo direcionado a receptores de linfócitos CD30, que a gente viu que é importante ali na biologia do tumoral. Então, ele se torna um alvo interessante para eu destruir essa célula. Tá? Ligado a uma toxina chamada monometilauristano, né, que é o vedotin, com ação de formação de microtúbulo, inibindo a mitose, induzindo essa célula à apoptose. Então, nós temos aquele anticorpo conjugado, onde você tem o seu anticorpo anti-CD30, que essas células expressam CD30. Tá? Você linka nele a sua toxina, esse receptor, quando ele se liga no receptor específico CD30, esse anticorpo vai ser internalizado. Tá? Quando ele for degradado, você vai ter a quebra dessa ligação covalente e a liberação da toxina dentro da célula. Tá? E aí você consegue direcionar muito melhor essa sua terapêutica, esse seu tratamento. Isso aqui que saiu no Jornal de Medicina, a evolução dos tratamentos e o que a gente tem hoje de pesquisa dentro da área do linfoma de Hodgkin. Tá? Então, você vem aqui algumas avaliações do protocolo. Tá? Fase 2, estudo só do brentuximab em pacientes acima de 60 anos. Ó, estudos com o brentuximab associado ao BACOP, a BVD associado a brentuximab. Tá? Você tem aqui já a aprovação dele, que a gente utiliza pós-transplante, né, aqueles pacientes que falharam já, que fizeram a terapêutica, você fazer a utilização dele e encaminhar esse paciente para um transplante alogênico. Tá? A gente sabe que esses pacientes que são considerados de alto risco e que falham no linfoma de Hodgkin, a gente tem como terapêutica fazer o transplante autólogo desses pacientes. Tá? Nem sempre esses pacientes seguem muito bem, então a gente tem alguns casos que eles recidivam mesmo pós-transplante. E aí a gente tem que ter novas terapêuticas para ver se a gente consegue controlar esse tipo de doença. Entendendo que é uma doença de um grupo de pessoas jovens que a gente quer dar sobrevida, né, e quer tentar curar e oferecer o melhor tratamento que a gente pode. A gente vai ter os estudos aqui também com os inibidores de checkpoint, que a gente também usa em ponte de transplante, já. Tá? E já tem indicação, já descrita lá fora, mas não aqui no Brasil.
Isso aqui quanto aos inibidores de checkpoint, então aqui para vocês verem a questão daqueles pacientes que a gente pode utilizar, os que foram previamente tratados, aqueles que utilizaram o brentuximab ou não utilizaram. Tá? Então você vê tanto o pembro quanto o nivolumab, então aqui vou estudos com essas quantidades de paciente, que já, a grande maioria desses pacientes que já tinham feito o transplante, 71% no caso do pembro autólogo, aqui autólogo, esses daqui que fizeram um transplante halogênico, mas aí você não sabe se fez utilização ou não de brentuximab, e a taxa de resposta com esse tipo de nova terapia ligado no linfoma de Hodgkin. Tá. Como vocês viram atrás, uma outra opção da gente utilizar para esse tipo de paciente são os inibidores de checkpoint, porque essas células tendem a, quando ficar resistente, né? Quando a gente começa a estressar muito as massas tumorais, elas tendem a adquirir características mais agressivas, e uma das coisas que elas começam a expressar para fugir da resposta do nosso sistema imunológico são os inibidores de checkpoint. No caso do linfoma de Hodgkin, não é diferente de alguns outros. Tá? Então, esses inibidores de PD-1, que eles podem reativar essas células T, que é especificamente do tumor, potencializando de novo essa atividade dessas células T, em reconhecer essas nossas células, essas células neoplásicas e destruir. Principalmente aí papel importante aí do nivolumab e pembrolizumab. Eu tenho experiência mais com o nivolumab, já tive casos já que tiveram boa resposta já em ponte de transplante. Tá. Então, o nosso nivolumab, lembrando, né, anticorpo monoclonal direcionado a receptores PD-1, né, programa DF1. Então, a gente vai lá, vai inibir com que você tenha aquela, a gente chama analgesia, né? Deixar o nosso linfócito anérgico, porque quando ele tem a ligação e a inibição do nosso linfócito, ele perde aquela atividade, você começa a recrutar outras células no meio e deixar ele cada vez mais imunossupressor. Então, a gente quer evitar isso e a gente acaba utilizando nossa abordagem específica. Em 2016, então, o nivolumab ele já recebeu aprovação acelerada pelo FDA para tratamento de linfoma de Hodgkin com recidiva ou progressão após o brentuximab e o transplante de célula. Tá? Então, são opções que nós temos aí para aqueles pacientes que são mais complicados. Tá? Pembrolizumab, também, assim como o nivolumab, tá? Com o mesmo mecanismo de ação, também pode ser utilizado. Vocês viram lá que ele apresenta uma resposta específica. Tá? Mecanismo de ação, o mesmo. Tá? O problema é que a gente não conhece muito, como a gente tem muito pouco tempo de estudo desse tipo de medicação, como que a gente vai trabalhar esse tipo de tratamento. Então, o que a gente tem hoje? Então, a gente não conhece atualmente se esses inibidores de PD-1 ele têm um potencial curativo, tá? Com respostas duradouras, além de 2 a 3 anos, porque não tem muito teste. Tá? Hoje, na verdade, a gente está com 5 anos de avaliação disso. A melhor estratégia em pacientes que responderam ao medicamento também é desconhecida. E aí, que estratégia que a gente pode utilizar? Né? Aí a gente compartilha e a gente vai ver o que futuramente, a partir disso daqui, nós vamos ter. Tá? Se nós vamos continuar com a terapia, então esse paciente está respondendo, eu vou continuar dando para ele inibidor de PD-1 e não vou levar ele para o transplante. Tá? Se eu vou parar com a terapia até ele atingir uma resposta completa, com um potencial retardamento, eu vou parar, então ele atingir uma resposta completa, eu paro, vou aguardar para ver se ele vai evoluir ou não e tentar reintroduzir essa terapia, ou, se atinge uma resposta completa, eu encaminho direto ele para um transplante. A resposta é, ainda não sei. Tá? Ainda não sabemos, vamos ver como que isso vai encaminhar. Mas hoje os desenhos dos estudos estão nesse tipo de raciocínio. Tá? Outra terapia nova é a terapia com células CAR, que a gente também pode utilizar. Utilizar de engenharia genética, fazendo modificação das nossas células para que o que ela não reconhecia antes, ela passe a reconhecer. Então, a gente vai lá. A gente tem a maioria desses estudos, principalmente no linfoma de Hodgkin, dirigidos por CD30, pela alta expressão de CD30 dessas células Red-Steinberg. Tá? Então, você tem aquele receptor quimérico, onde você faz uma modificação genérica. Então, você, por terapia genética, você faz uma introdução viral nessa célula. Tá? Você faz ele expressar um receptor que ele não expressava antes, e esse receptor é capaz de reconhecer a minha célula de interesse, no caso, o CD30. Então, antes, um linfócito que não enxergava aquela célula, ele passa novamente a enxergar aquela célula de interesse. Tá? Esse receptor quimérico ele pode ser
qualquer um. Aqui, no caso, CD30, a gente já existe para CD19, existe para outros tipos de receptores que sejam de interesse você fazer esse tipo de tecnologia. Tá? Então, cara, são proteínas de superfície de células T com capacidade de reconhecer proteínas de células tumorais. A gente acaba chamando ela de droga viva porque realmente é o seu próprio linfócito modificado. Tá? Então, essa droga ela vai acabar sofrendo expansão clonal no seu organismo, assim como as suas células sofrem, e você acaba desenvolvendo memória contra esse tipo de tumor. Tá? Então, como que nós fazemos? A gente pega, retira lá as suas células, tá? Faz uma transfecção viral, esse vírus vai carregar o gene para fazer a expressão daquele receptor de interesse, tá? Ele vai entrar junto lá no nosso maquinário genético e essa célula vai começar a ter a capacidade de expressar esse receptor específico. Essas células são selecionadas, essas células que expressam esse receptor, e são, de novo, reinfundidas no paciente. Tá? O que vocês acham que é o problema da gente fazer isso? O que vocês enxergam como uma problemática? Da gente pegar um linfócito, porque quando você tem uma droga, você controla ela muito fácil, né? Você controla início, você controla tempo de meia-vida, você tem tudo isso, não tem? Do linfócito sofrendo expansão clonal, você consegue controlar isso? Não. Né? Mais ou menos. Tá? Você pode ter também aqui, para receptores anti-CD19 também, tá? Usando o mesmo tipo de tecnologia. Tá? O problema é que a gente tem alta toxicidade com esse tipo de tecnologia, tá? Necessidade de reconhecer alvo específico tumoral, então preciso saber aquele alvo que eu vou ser reconhecido para desenvolver essa tecnologia específica. A gente tem longo período de ação, tá? Porque essa droga ela fica tendo expansão clonal e desenvolvimento de memória. Então, hoje, a gente tenta associar a esse gene de desenvolvimento do receptor também um gene que a gente consegue controlar e promover a autodestruição dessa célula. Então, eu quero que ela haja somente por um período, e aí eu dou uma segunda droga que consegue ativar esse meu gene específico, que regula essa célula e faça com que ela seja destruída. Tá? Porque, senão, ela fica destruindo, e uma hora eu quero que pare. Né? Eu quero controlar isso daí. É as dificuldades que nós temos quando a gente trabalha com terapia biológica. Tá? Inibidores de histona deacetilase também são utilizados. Tá? Apesar de não apresentarem respostas tão boas quanto apresenta o brentuximab, também é uma terapêutica que é viável e tem estudo. Exemplos são o panobinostat e o vorinostat. Tá? Em geral, a resposta com esses inibidores de histona deacetilase não é tão boa quanto o brentuximab, vedotina e os anticorpos de PD-1, mas também é uma opção terapêutica para tratamento desses pacientes refratários. Tá? Aqui é um mecanismo de ação dos inibidores de histona deacetilase. Eu sempre lembro para as pessoas como eles funcionam, que nós temos nossos histonas associados ao nosso DNA. A gente não consegue fazer a abertura da fita. Tá? A gente promove uma hiperacetilação e você não tem transcrição e nem duplicação desse material genético. Então, essa célula tende a entrar em apoptose. Tá? Então, aqui, no mecanismo normal, onde você tem o crescimento do tumor, ele agindo, aqui você tendo a inibição dessa deacetilase, você vai ter hiperacetilação dessas histonas, e aí você vai ter uma hiperatividade celular com crescimento tumoral. Aqui não, né? Aqui você não tem a hiperatividade celular e essa célula entra em morte. Outros fármacos também podem ser utilizados para o tratamento de linfoma de Hodgkin, são os inibidores aí de rapamicina, né, os inibidores da via do mTOR, tanto sirolimus quanto everolimus, tá? Inibidores da via PI3K e de JAK1 também, mas aqui eles acabam, em monoterapia, não apresentando respostas muito boas, porém, tem papel importante em terapia combinada. Tá? Em alguns estudos já fazendo a combinação, que a gente chama de bloqueio de dupla via, onde você utiliza mais de um, dando já respostas interessantes nesses pacientes mais avançados. Tá? Quanto ao linfoma de Hodgkin, é só isso, né? É bastante coisa nova, tá? É aquilo que foge da prática do ABVD convencional e do BACOP escalonado. É isso que vocês vão acabar vendo na sua vida. Fora transplante, são essas drogas novas que a gente vai começar. Fora o brentuximab, que já está bem aí já no mercado, são as outras que vão começar a aparecer e a gente vai começar a trabalhar. Tá? Dentro do linfoma de Hodgkin,
não Hodgkin, diferentemente do linfoma de Hodgkin, a gente tem uma miscelânea de doenças. Então, não é um, dois. Aqui você tem mais de 200 tipos, sendo que, em média, você vai ter 20 tipos que são mais predominantes, né? Sendo que o linfoma difuso de células grandes é um que representa um dos grandes grupos. E também a gente tem esse padrão de resposta de tratamento bem variável. Eu ainda acredito, vendo bastante estudo de expressão gênica, que a gente ainda subclassifica muito ainda esse tipo de doença. Tá? Eu acho que dentro ainda dessas 200 subclassificações ainda vai aparecer mais um montão, porque você vê o perfil de expressão gênica é bem diferente. A gente sabe que existem algumas proteínas que estão envolvidas no processo mutadas, que conferem características agressivas, mas ainda o mecanismo de ação ainda é meio... ainda está meio cinza, né, quanto ao seu estudo. Tá? O prognóstico depende, então, do tipo histológico, obviamente, e o estadio desse tratamento do paciente. A incidência de mortalidade aí nos Estados Unidos, dados desse ano, já são para novos casos de 72.240, com 20 mil mortes, tá, de linfoma não Hodgkin. Nós tivemos um avanço bem grande no tratamento de linfoma de Hodgkin quando você teve aí o reconhecimento e o desenvolvimento do rituximab lá atrás para os receptores CD20 positivo, que são células que apresentam hiperexpressão de CD20, né? Você tem uma célula recobertíssima de CD20, e ele se mostrou bem importante quando associou no protocolo que a gente existia, que era tanto o CHOP quanto o CVP. Tá? Então, a introdução do rituximab produziu alterações significantes nos indicadores clínicos, tais como taxa de sobrevida livre de doença, taxa de resposta, toxicidade e alguns riscos de infecções que são direcionados diretamente à utilização dessa droga. Tá? Com isso, vem em conjunto o que a gente também vai fazer hoje. Então, a gente descobriu lá o anticorpo CD20, beleza? O que mais a gente tem? A gente consegue, de novo, trabalhar com anticorpos monoclonais biespecíficos que se ligam a CD19, que também é expresso nessa superfície celular, modificação do que a gente já tinha do rituximab com melhoria da glicoengenharia da porção FC do anticorpo, onde você vai ter aí obinutuzumab, ofatumumab, epratuzumab, locatumumab. Você vai ter os anticorpos conjugados, assim como a gente via lá atrás. O brentuximab ele também tem atividade aqui nesse tipo de linfoma, assim como o polatuzumab vedotin e o inotuzumab ozogamicin também você tem atividade. Tá? O obinutuzumab, que a gente tem aí disponível no mercado para tratamento da leucemia linfóide, ele também é estudado em grupos de pacientes com linfoma não Hodgkin. Tá? Ele é um anticorpo monoclonal, assim como o rituximab, mas ele tem uma modificação de glicoengenharia da porção ali, do FC do anticorpo, que deixa ele um pouco mais eficiente em relação ao rituximab. Tá? Isso aqui é uma diferenciação para vocês entenderem do que é quando a gente faz essa modificação. A gente acaba também modificando, às vezes, a ação desse tipo de anticorpo. Então, o rituximab ele se comporta de uma forma específica, se liga numa porção específica da cadeia do CD20, o ofatumumab vai se ligar numa outra porção, e isso confere para ele especificidades que são diferentes, tanto ao rituximab quanto ao obinutuzumab, que se liga na mesma porção, mas tem características diferentes, tanto de citotoxicidade mediada por anticorpo, tanto quanto a aumento de resposta de sistema complemento, é variável quando você acaba mexendo nessa molécula e na porção que você liga ele no CD20. Tá? O brentuximab, de novo, né? Só para mostrar para vocês, tem um papel importante também no nosso linfoma não Hodgkin. Tá? O polatuzumab vedotin, então, vou mostrar para vocês o que é esse polatuzumab. Então, ele é um anti-CD79B, então você vê que a gente precisa estudar esse tumor, conhecer quais são os receptores que eles apresentam, para a gente desenvolver uma tecnologia específica. Tá? Então, estudos com boa resposta em protocolos que contenham rituximab, tá? Em substituição à vincristina, porque ele também apresenta neuropatia, essa droga. Então, você faz um R-CHOP aqui, onde você vai tirar a vincristina e vai utilizar o polatuzumab. Tá? Em primeira linha, para tratamento de linfoma difuso de células B grande. Epratuzumab, que é um anti-CD22, tá? Em fase 2, com epratuzumab, em associação com R-CHOP, em pacientes não tratados, tá? De linfoma difuso de células B. Boa resposta em pacientes com alta taxa de expressão de CD22,
alto índice de neutropenia, grau 3 e grau 4. Porém, eles ainda não sabem muito, em pacientes que não têm muita expressão desse CD22, o benefício ou não de utilizar esse tipo de droga. Tá? Aqui são alguns monoclonais em estudo, tá? Qual é o alvo dele específico, em que status que eles estão. Tá? Então, você vai ter pratricimab para CD22, aqui para a fase 2, luximab ainda CD23, galiximab CD80, dacitumumab CD40, lucatumumab 40, milatuzumab 74, MED551 CD19, matumumab para receptor TRAIL-R1, tá? Que é receptor que induz direto a apoptose. Tá? Nós temos também a utilização da tecnologia de anticorpos biespecíficos. Se eu consigo utilizar tanto carreando esse anticorpo e levando uma droga direto para o meu alvo específico, será que eu não consigo aproximar a minha célula de interesse ao meu linfócito, que expressa o CD3? Então, eu posso unir ao útil ao agradável. Eu posso ter o meu alvo e ter aquele que aproxima o meu linfócito. E é uma droga altamente efetiva. Tá? Normalmente, aqui, um ciclo dessa droga tende a zerar a presença de CD19 circulante. Né? Quando a gente vai fazer medição, não tem mais a presença de CD19 somente com um ciclo. Estudos em pacientes também com linfoma folicular, linfoma de manto e linfoma difuso de célula Abreu tem estudo com esse tipo de medicação. Tá? Inibidores de checkpoint também têm um papel importante aí também no nosso linfoma não Hodgkin. Tá? Então, a gente vai ter tanto o ipilimumab, quanto o nivolumab, quanto o pembro e o pidilizumab envolvidos aí, nesse processo de tratamento. Tá? Então, a gente vai ter o nosso ipilimumab, né, que é para receptores CTLA4, a gente vai ter os para PDL1 e a gente vai ter também para receptores PD1. Temos também vários inibidores de tirosinoquinase. Então, a gente não trabalha somente com a superfície celular. A gente trabalha com aquelas vias de sinalizações internas que estão hiperativadas, tá? Por algum processo mutacional, né, ou por alguma alteração celular. Então, nós temos vias importantes, que é a da Bruton quinase. Tá? A gente vai ter a da fossinositina 3 quinase, que é a PI3K. A gente vai ter da Janus quinase, do BSL2 e da Aurora quinase, que está envolvida no processo ali da fase de mitose. A gente lembra do ciclo celular, que a célula entra, né, fase G1, fase de síntese, G2, e a fase da mitose, onde você vai ter o alinhamento, você vai ter a formação ali dos microtúbulos e você vai ter a divisão dos cromossomos de forma correta. Né? É nesse sentido onde você tem o controle das auroras quinase. Tá? O grupo da aurora quinase ele varia a aurora quinase A, B e C, e você vai ter cada uma agindo numa fase importante desse processo. O ibrutinib, que é uma droga hoje que já vem muito utilizada, tá? Aprovação acelerada pelo FDA para tratamentos de linfoma de manto em pacientes já tratados. A gente sabe que mutações de BCR fazem com que essa via seja constantemente ativada, e a gente consegue utilizar o nosso ibrutinib, né, aqui nessa via da proteína de Bruton para bloquear essa via de sinalização e controlar esse tipo de paciente. Idelalisib, duvelsib e copanzilib são inibidores específicos da via PI3K, que é um segmento aí da nossa via de Bruton, né? E a gente consegue também bloquear de novo essas células que estão com essa via hiperativada, ou por ligação antígeno específico, ou por alteração da expressão de BCR. Tá? Aqui, lembrando para vocês aquilo que a gente discutiu, da questão da imunossupressão, daquilo que ele causa no meio e aquilo que a gente quer evitar utilizando esse tipo de metodologia, né? Promover aí a destruição celular específica. Inibidores de JAK também, né? Pacritinib, está utilizado no tratamento tanto de linfoma de Hodgkin quanto de não Hodgkin. Ele apresentou baixa resposta, tá? Baixo perfil de toxicidade. Necessidade ainda de incorporar melhores biomarcadores para predizer quanto à resposta desse tratamento, quanto à efetividade, quando que ele vai ter essa melhor indicação. Tá? Combinação com outros inibidores, como daquela via anterior, a gente fazendo duplo bloqueio de via, acaba mostrando melhores respostas. Tá?
Inibidores de BCL2, tá? Navitoclax e venetoclax, esses que eu acho que são os que vão vir mais rápido para a gente. Tá? O navitoclax ele é dose limitante, tá? Que foi o primeiro. Tá? Então, hoje vocês provavelmente vão trabalhar com venetoclax. Tá? Ele apresentava muita trombocitopenia por afinidade a BCLX. Tá? BCLX está na via do BCL2, e aí você tinha essa questão correlacionada com a trombocitopenia. Venetoclax ele é mais seletivo ao BCL2, né? Menor índice de trombocitopenia, boa resposta em estudos fase 1, imunoterapia, em associação com ibrutinib e R-CHOP. Como que ele funciona específico? A gente sabe que a via do BCL2, o BCL2 é muito importante para promover a apoptose. Certo? A gente lembra. Então, o que nós fazemos? A gente vai lá, a gente mimetiza o BH3, ativa essa via específica, tá? E aí nós vamos ter aí nosso Bax-BAD, via da caspases, e levar essa célula à apoptose. Inibidores de aurora quinase, tá? Que é aquilo que nós vimos lá. Aqui, no caso, é um inibidor de aurora quinase A, tá? O alicertib. Estudos fase 3 em linfoma T periférico refratário. Tá? Fase 2 de linfoma agressivo double hit com hiperexpressão de MYC e de BCL2. Tá? A gente tem tantos linfomas hoje que são mais agressivos, que são os duplo expressores, assim como a gente tem os double hit e triple hit, que são linfomas mais complexos, que apresentam aí hiperexpressão de MYC, BCL2 e BCL6 também. Tá? E aí nós vamos lá na nossa mitose, tá? Inibir aquele processo de mitose, porque você vai interferir no processo tanto de fibra difuso quanto da separação das cromátides. E qual que é o nosso desafio nessa história aí? Você viu que a gente tem muito alvo, a gente tem muita coisa, mas a gente precisa, cada vez mais, selecionar melhor esse paciente. Quem é esse paciente que vai responder de forma adequada a esse tipo de tratamento? Aqui, nada do que a gente está falando é barato. Né? Tudo é muito caro. Então, a gente precisa saber quem realmente, efetivo, vai se valer desse tipo de tecnologia. É importante ter indicação, mas desde que sua indicação seja correta. Tá? Então, o desafio nosso é determinar, baseado em biomarcadores, qual paciente responderá melhor a uma terapia específica. Tá? O que eu tinha aqui para passar para vocês, isso era hoje, né? Esse monte de coisa aí diferente, que foge daquilo que a gente está acostumado, que é o tradicional shop, o tradicional ABVD, tá? E o que a gente vai ver aí para frente no nosso mercado.